Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 171. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a todos. Boa noite, Carlos. Boa noite, professor. Boa noite aos que estão já conectados. Hoje mais um projeto Iniciação. Vamos nessa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes, nos assistindo. E vamos aqui fazer mais um programa do Projeto Iniciação, né? Esse encontro, né, esse programa, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base, são duas bases fundamentais, né? Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? O encontro visa também propiciar aos que já estejam no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciada das idades. Outra finalidade também extremamente importante do nosso encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Então, isso é muito importante. Sempre salientando, conforme o ensinamento do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. Então, ele nos diz que lá no futuro, no ano 3005, já estará vigente na face da Terra a nova civilização, né? Então, isso aí é muito importante. A pessoa pode dizer, daqui a 1000 anos, o que eu posso fazer? Esse aí que é muito importante, né? É daqui a 1000 anos, mas o tempo sabe que o tempo é zero, né? Para a divindade, o tempo é zero. Então, o que nós temos que fazer, já devemos fazer já. Depende daquilo que nós fazemos, do que nós fazemos hoje, depende o que vai acontecer no futuro. Então, isso é muito importante, né? Então, agora devemos seguir o caminho da iniciação, realizar trabalhos, colaborar com a humanidade no seu processo de evolução e assim por diante, né? Muito bem. Dizemos que todos aqueles que querem seguir o caminho da iniciação, isso, desenvolvendo o seu projeto de iniciação, tem que necessariamente, conforme os mestres afirmam, né, tem que necessariamente participar de uma escola iniciática, né, que é uma escola que segue rigidamente os princípios da ciência iniciática das idades. Então, a pessoa pode escolher a escola que quiser, né, é o livre-arbítrio, né, pode escolher. É importante que a escola siga os princípios iniciáticos da ciência iniciada das idades, né? Agora, de nossa parte, nós convidamos aqui as pessoas a virem para a Sociedade Brasileira de Eubiose a fim de realizar esse projeto de iniciação. Como é que a pessoa pode fazer para realizar isso? É simples. É só entrar na internet, numa ferramenta de busca na internet, coloca lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Eubiose. E no site, o site é extenso, tem muitas informações sobre a Eubiose, né? E então tem um botãozinho lá, está escrito assim, onde estamos? Só clicar naquele botão e a pessoa tem a possibilidade de entrar em contato com todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior. Então a pessoa, necessariamente, para começar um curso na Eubiose, é necessário entrar em contato com o departamento. Então, a pessoa deve verificar se na sua cidade existe um departamento ou próximo à sua cidade, que ela possa se deslocar, e dar preferência, evidentemente, claro, às aulas presenciais. Isso é muito importante. Então, ela liga neste sistema de informação do site da Eubiose, a pessoa vai encontrar o endereço do departamento, o telefone, o e-mail e assim por diante. Então, ela entra em contato e marca o início do seu curso, né?
O grau inicial é grau peregrino. Grau peregrino, o primeiro grau. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Totalizando os 5 graus, a pessoa então tem a possibilidade e o direito de entrar, fazer parte da série interna, ser membro da série interna da eubiose. Né? E aí ela tem direito a assistir palestras internas, externas, participar de reuniões todas da eubiose e, principalmente, participar de ritualísticas, né? Que o nosso mestre nos deixou, né? Ensinados. E, além do mais importante de tudo, ela tem a possibilidade de ler as cartas de revelação do professor Henrique José de Souza, que são milhares de páginas. Isso, cada departamento tem lá as cartas, né, para os alunos investigarem. Né? Então, aí tem essa possibilidade. Então, aí está. É claro que é preferencial que a pessoa faça o curso de maneira presencial. Mas, às vezes, a pessoa não tem um departamento na sua cidade, ela mora longe do departamento, que impossibilita de viajar, etc. Então, aí tem um recurso em paralelo, né? Que é o EAD, o ensino à distância. Então, mas para isso ela tem que entrar em contato com o departamento e se colocar à disposição, né? E fazer a sua inscrição para receber esses ensinos. Ela vai receber esses ensinos pela internet. Ela vai fazer os cursos através desses ensinamentos que lhe serão encaminhados pela internet. Aí está, então. Depois o processo segue normalmente até que ela, evidentemente, chegue à série interna. Aí está, então, essas mensagens que nós queremos dar inicialmente, para que todos fiquem cientes de como se faz esse processo da entrada na eubiose. Muito bem. Então, nós vamos começar, reiniciar o nosso trabalho, né, de investigação, né, iniciática, através como sempre nós fazemos na parte inicial, através da observação de termos importantes que constam da ciência iniciática e que Helena Petrovna deixou muito bem explicados, né, nos seus livros, e o professor também, né, na sua função de condutor da humanidade, nesse sentido, né, evolutivo, deixou também muitas informações. Então, nós vamos aqui ver o seguinte. O primeiro termo que nós vamos ver aqui, no início, é a palavra chamas. Chamas, olha. Chamas são uma hierarquia de espíritos semelhantes, se não idênticos, aos ardentes serafins, mencionados por Isaías. Aqueles que, segundo a teogonia hebraica, estão em presença do trono do Onipotente. Nas obras esotéricas, o nome chamas é dado indistintamente a Prajápatis, Pitris, Manus, Asuras, Rishis e Kumaras. Veja só, chamas, né? Então, com o nome geral de chamas, como dissemos, engloba uma série de hierarquias, né? Prajápatis, Pitris, Manus, Asuras, Rishis e Kumaras. Cada hierarquia dessas é uma função específica, né? Cada hierarquia. Os Pitris, por exemplo, são responsáveis pelo surgimento das raças mães, são os pais. Pitris quer dizer pai. São os pais das civilizações, e outros têm as suas funções específicas, né? Asuras também, Rishis, etc. Na doutrina esotérica, recebe o nome de Asuras, Asura Devatan ou Pitar Devatan, deuses, porque, como se disse, foram inicialmente deuses, e os mais elevados, antes de se converterem em não-deuses, os espíritos dos céus, descidos a espírito da terra. Então, são seres de hierarquia que estão sempre em ligação conosco. Nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos aqui no planeta Terra, fazendo o nosso dever, né, a nossa evolução, e temos aqui em cima de nós o segundo trono, né? E entre o segundo trono e o primeiro trono tem uma série de níveis de evolução ocupados justamente por hierarquias. E essas hierarquias estão sempre em comunhão com o ser humano, né? É claro que um ser de hierarquia, ele não pode, evidentemente, encarnar-se num corpo físico denso, né? Nosso, porque o corpo físico não vai aguentar tanta energia. Mas ele emite projeções de si, né? Chamado tulcos, né? Emite projeções de si, e esses tulcos vão influenciar, vão se agregar
a determinadas consciências humanas para fazer, justamente, receber essas transmissões, desses ensinamentos divinos, dessas hierarquias superiores. Então, isso é muito importante. Aliás, um ser desse, ele pode, ao mesmo tempo, emitir muitos tulcos que vai atingir várias consciências. Né? Não é uma consciência só. Ele pode influenciar a mente de várias, podemos dizer até centenas ou milhares de seres que vão executar trabalhos específicos. Tanto que, quando nós estamos aqui, quando nós dizemos que existem os grandes gênios da humanidade, essa genialidade é provinda dos mundos superiores. Isso é importante ver. Einstein foi um grande gênio da física, né? Mas ele não fez por ele mesmo. Ele foi veículo dessa consciência superior para trazer esses conhecimentos para a Terra, para a evolução da Terra. Então, nós não fazemos nada aqui. Não temos nada que provenha diretamente daqui. Né? Tudo está localizado nos mundos superiores. E nós devemos ser, então, veículos. Tanto que nós estamos falando do projeto de iniciação, nós devemos nos tornar veículos desses seres de hierarquia. Né? Aqui, no Brasil, por exemplo, nosso mestre diz que o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. Veja bem, ele não diz assim que o Brasil é a pátria de Maitreya, não, é a pátria do Avatara Maitreya. Avatara, justamente, na definição da biose, no entendimento, é descida da lei. Isso. Então, justamente, o Maitreya é um ser de primeiro trono, né? Ele está à disposição, está sempre trabalhando por eterno na evolução da humanidade, então ele emite de si projeções que vão chegando à face da Terra até chegar ao nível compatível com o nosso entendimento. Então a questão de Maitreya, nós conseguimos entender justamente essa estrutura, essa natureza de avatar, do Maitreya, através do processo de avatarização. Então, evoluir no nosso ciclo atual é justamente tornar-se veículo de Maitreya. Como é que nós vamos conhecer Maitreya? Maitreya vai aparecer na nossa frente, dizendo assim, eu sou Maitreya? Não, não é assim. Nossa função é nos tornarmos veículos de Maitreya, do Avatara Maitreya. Né? Então, isso aí é muito importante, esse entendimento. Tudo bem? É uma questão, é um assunto muito vasto, tem enormes considerações, mas de maneira sintética a gente pode observar dessa maneira. Muito bem. Aqui nós temos mais adiante, vamos ver aqui mais adiante um outro termo, né, importante, né? Vamos ver aqui. O termo importante é chave. Olha, a palavra chave a gente usa muito, né? Às vezes, ele tem a chave para entendimento, né? A chave dos céus. Tem a chave. A chave é um termo muito usado na terminologia iniciática e entre nós, seres humanos, também. Então, agora nós vamos ver a definição de maneira esotérica. Chave é o símbolo de importância universal, emblema do silêncio entre as nações antigas. Né? Representada no umbral do aditum, a chave tinha um significado duplo, recordava aos candidatos as obrigações do silêncio e prometia ao profano a revelação de mais de um mistério até então impenetrável. Então, isso ele dá uma chave para isso. Né? No Édipo em Colona de Sófocles, o coro fala da chave de ouro, que tinha sido colocada sobre a língua do Hierofante, que estava oficiando nos mistérios de Eleusis. A sacerdotisa de Ceres, segundo Calímaco, portava uma chave com a insígnia do seu ofício. E nos mistérios de Ísis, a chave simbolizava a abertura do coração e da consciência ante os 42 assessores dos mortos. Então, a gente vê que sempre no processo evolutivo, na humanidade, sempre tem uma chave. A chave para o entendimento da ciência iniciática, da grandeza do universo, a chave para o entendimento do processo evolutivo nosso, para entender a natureza dos seres de hierarquia, assim por diante. Né? Então, é muito importante. Aliás, na nossa informática, de maneira mais objetiva, nós temos a senha. Né? A senha,
você vê projetado na face da Terra. Né? Aqui, na informática, sem senha ninguém faz nada. Não é verdade? É um exemplo típico, né? Tudo é senha, tem que ter senha, né? Então, isso é muito importante. Isso aí, é verdade que isso aí não é a criação do ser humano, é um protótipo, né? Algo do universo que vem e perfez o seu domínio da humanidade, criando essa ideia da senha. Né? Então, é uma chave. Né? Agora, para os mistérios do universo, existem as chaves universais que são dadas pelos mestres. Né? Essas chaves não são trazidas pelos mestres, como Jesus o Cristo e assim por diante. Né? São as chaves do conhecimento. Né? Agora vamos ver aqui um outro termo muito importante que a gente ouve frequentemente, é Shaya. Shaya. Do sânscrito, né? Uma palavra sânscrita. Né? Sombra. Nome de uma criatura engendrada de si mesma, corpo astral, por Shajna, esposa de Surya, o Sol. Incapaz de resistir aos ardores de seu esposo, Sanya deixou Shaya, a sombra, em seu lugar, como ama da casa, e dirigiu-se para a selva, para entregar-se à prática das austeridades. Na filosofia esotérica, Shaya é a imagem astral de uma pessoa. Shaya é a imagem astral de uma pessoa. Sombra ou duplo etéreo, uma sombra sem sentido. Tendo projetado suas sombras e feito homens de um só elemento, os progenitores ascendem novamente ao Mahaloka, de onde descem periodicamente quando o mundo se renova, para dar origem a novos homens. Diz o comentário, a segunda série das instâncias de Diziana, as instâncias de Diziana, de Helena Petrovna Blavatsky. Né? Ver doutrina secreta, então. Tomando a referida palavra em outro sentido, Blavatsky nos diz: o Shaya é, na realidade, humanas inferior, a sombra da mente superior. Este Shaya compõe-se de Mayavirupa, Shaya, e Shaya significa também conhecimento íntimo, consciência, inteligência, percepção, ideia, imagem, figura, reflexo e assim por diante. Então, como na definição aqui dada por Blavatsky, né? Shaya justamente é a sombra da mente superior. Nós temos aqui, na nossa estrutura física e hiperfísica, né? Nós temos aqui 7 corpos, né? 4 corpos inferiores e 3 corpos superiores. Né? E justamente a mente superior é o 5º corpo nosso, que está na tríade superior. Mas abaixo, em correspondência, existe a mente inferior. Né? Na verdade, a mente inferior e a mente superior é constituído por um setenário também. Tudo é setenário na nossa evolução. Né? Então, a mente inferior ela tem 4 níveis. 4 níveis. 4 planos. E a mente superior tem 3 planos. Então, aí, prefazendo 7 planos. Então, os 4 planos inferiores da mente é justamente a mente inferior, ou humana, né? E os 3 níveis superiores, justamente, a mente superior é justamente os 3 subníveis superiores. Aí está, então, de maneira clara, o entendimento dessa questão da consciência mental, né? Com relação a essa denominação Shaya. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Muito bom. Agora, aqui nós vamos ver aqui algo muito importante. Aqui, vamos ver aqui. Aqui, muito importante. Aqui. O termo aqui denominado, muito... aqui, vamos ver aqui, um momentinho só, deixa eu ver aqui. Aqui tem uma outra denominação, justamente é um nome difícil da gente pronunciar, né? Vem do sânscrito, né? Chitti-Riddhi-Pada. Chitti-Riddhi-Pada. Do sânscrito. Significa, é a passagem da memória. É a terceira condição da série mística que conduz à aquisição do adepto. Isto é, a renúncia da memória física de todos os pensamentos relacionados com fatos mundanos ou pessoais na vida de alguém. Então, um salto evolutivo em direção da condição de adepto. Né? Benefícios, associações ou prazeres sensuais. Superação disso.
é a superação desses estados. A memória física deve ser sacrificada e deve recuperar-se pelo poder da vontade, quando for absolutamente necessário. É o trânsito para a vontade. No nosso mundo, a gente exerce, de maneira geral, a humanidade, o desejo. Nós temos desejos daquilo, desejos disso e daquilo. Né? Agora, no caminho da iniciação, esse desejo deve ser superado pela vontade. Pela vontade. Geralmente, o desejo é relacionado à posse de alguma coisa, né? A adquirir bens, adquirir situações mundanas, etc. Né? A vontade, não. Está ligado com a realização superior. A vontade está relacionada com a transformação interna nossa rumo ao caminho do adepto, a situação do adepto, como diz aqui na definição. Né? O Riddhipada, literalmente, os 4 passos para o Riddhi, constitui os 4 modos de dominar e, finalmente, de aniquilar o desejo, a memória e, por último, a própria meditação. Então, esse termo, né? Chitta Riddhipada, significa também a própria meditação, enquanto estão relacionados com um esforço qualquer no cérebro físico. Então, a meditação chega a ser absolutamente espiritual. Então, aí significa um processo de ida para o mental superior, e quando a gente desenvolve o mental superior, em paralelo, a gente vai desenvolvendo também a condição búdica nossa, que está ligada com a intuição. Chega um momento, no processo evolutivo, que a pessoa apenas não raciocina, ela medita. A meditação é muito mais eloquente, né, e profunda do que o próprio raciocínio. Né? Nós temos o raciocínio, mas a meditação vai muito mais além. Então, aí, o mental superior, né, o Buddha, né, que é a meditação, e Atman, que é justamente o nosso Cristo interno. E é claro que quando o indivíduo chega no Cristo interno, então, além da meditação, ele atinge um estágio superior, chamado justamente contemplação. Quando ele atinge o estado de adepto, atingindo seu Cristo interno, ele passa a contemplar. Então, veja bem, um adepto, ele não precisa mais ler livros, assistir aulas, escutar a voz de alguém, ver informações, não. O adepto tem tudo dentro de si. Né? Tem tudo dentro de si. Agora, como é que ele vê isso? Justamente vê pelo processo de observação ou a contemplação. Né? Ele contempla o quê? Ele contempla a si mesmo. Que Jesus nos falou, vós sois deuses. Então, o adepto ele tem a possibilidade de contemplar a si mesmo. E dentro de si tem as chaves que nós vimos anteriormente, dentro de si tem as chaves que nós vimos anteriormente de todos os caminhos que nos ligam ao processo de transformação interna e rumo ao infinito. Né? Então, aí está essa definição que é extremamente importante para o entendimento da iniciação. Né? Muito bem, agora vamos aqui a um novo termo que é chamado ciclo. Olha, esse é um termo importantíssimo. É claro que no mundo objetivo a gente vê ciclos, se fala em ciclo, né? Ciclos históricos, ciclos de condições políticas, ciclos políticos, etc. Mas esse ciclo citado aqui de maneira esotérica tem uma importância muito mais, infinitamente mais abrangente do que o ciclo que nós entendemos na nossa vida mundana. Né? Ciclo vem do latim, ciclos, e do grego, kyklos. Os antigos dividiam o tempo em um sem número de ciclos. Olha, os antigos dividiam o tempo em um sem número de ciclos. Rodas dentro de rodas. Períodos de duração diversa, sendo que cada um deles marcava o início ou fim de algum acontecimento cósmico, mundano, físico ou metafísico. Então, desde a antiguidade, tinha-se nas escolas iniciáticas, ou nos conhecedores desses fatos, esse entendimento da existência dos ciclos, rodas dentro de rodas, como aqui fala aqui, né? Havia ciclos que duravam apenas poucos anos e ciclos de duração imensa. Assim, temos o grande ciclo órfico,
referente à mudança etnológica das raças, que durou de 120 mil anos, e o ciclo de Cassandro, de 136 mil anos, que produziu uma mudança completa das influências planetárias. E suas correlações entre homens e deuses foi fato inteiramente perdido de vista pelos astrólogos modernos. Então, são conhecimentos muito importantes. São ciclos, os ciclos, então, são importantes. Né? Nós estamos na Terra aqui, mas esse processo cíclico parte justamente de Mercúrio. Né? Mercúrio teve uma civilização, isso há milhões e milhões de anos, né? Depois Vênus teve novas civilizações, a Lua teve novas civilizações, isso tudo passou para a Terra, vindo aqui estabelecer os ciclos evolutivos, ciclos evolutivos na Terra, não? Com o surgimento da primeira raça-mãe, segunda raça-mãe, terceira raça-mãe, quarta raça-mãe Atlante, a terceira lemuriana, e a nossa quinta raça-mãe, que é a raça ariana. Isso tudo em termos de ciclos. O nosso mestre, Henrique de Souza, ele fala algo muito importante nos seus ensinamentos. Ele fala que está havendo um aceleramento desses ciclos. Os ciclos, antigamente, eles levavam muito tempo para se realizar e se perpetuavam durante milhões e milhares de anos. Né? Atualmente, o nosso mestre nos diz que a tendência da evolução humana é tornar esses ciclos cada vez menores e mais rápidos. É isso a gente vê. É por isso que as pessoas, hoje, é comum as pessoas, em conversa, as pessoas dizerem assim, mas é incrível, o tempo está passando tão rápido. Isso não é impressão, é realidade. Né? A pessoa mentalmente, o tempo, o relógio, ele não muda, ele está andando. Mas mentalmente, dentro da sua constituição interna, esse ciclo evolutivo do conhecimento vai se tornando cada vez mais rápido. Há uma aceleração. Isso o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou. Os ciclos estão passando por uma fase de aceleração. Isso é interminável. Vai se acelerando cada vez mais em direção do destino que nós estamos atingindo e iremos atingir, da realização final da nossa identidade interior, da nossa constituição interna. Né? Isso é muito importante, essa noção do ciclo. Sempre lembrando que o ciclo já tinha isso, a mente humana já tinha esse conhecimento dos ciclos, e que nada acontece se não for baseado em ciclos. Né? A própria ciência utiliza isso aí. Né? A Terra tem seus ciclos. Né? Nós agora estamos vivendo na Terra um ciclo bastante calmo, não é isso? Bastante calmo, mas o próprio cientista, aí a gente pode investigar nos cientistas, dizendo que a Terra vai passar por um processo de congelamento muito grande, né? No futuro. Né? Vai ter uma era glacial. Daqui a milhões de anos, a Terra vai entrar numa era glacial. São ciclos. Né? Os planetas têm seus ciclos. Né? E a ciência diz, nós vamos ter uma era glacial. É claro que, tendo essa era glacial, o que tem na Terra vai sumir. O gelo avança e destrói tudo. Mas é claro que aqueles que estão aqui vivendo já foram transportados para outros orbes ou outros níveis evolutivos, né? mas não tão densos como a face da Terra. Então, os ciclos vão acontecendo, mas nada se perde. O ciclo faz parte da evolução do universo. O universo, então, se faz através de ciclos. Então, é muito importante esse entendimento. Né? Muito bem. Agora vemos aqui um outro termo importantíssimo que nós falamos sempre, né? E não entendemos com a profundidade que deve ser entendida. Né? É justamente ciência sagrada. Nome dado à filosofia esotérica interior. É nome dado à filosofia esotérica interior. Por que esotérica interior? Porque tem um conhecimento exotérico, com X, né? Exotérico, ligado ao mundo externo. Existe um conhecimento esotérico, com S, né? Ligado ao conhecimento interior nosso. Né? Então, a ciência sagrada é o nome dado à filosofia interior, esotérica. Né? Os segredos ensinados antigamente aos candidatos iniciados, expostos pelos hierofantes na última e suprema iniciação, são designadas com esse nome as ciências ocultas em geral. Os Rosa-Cruzes, assim, denominam a Cabala, especialmente a filosofia hermética. Então,
Ciência sagrada é isso, né? E a ciência, por ser sagrada, está ligado com as consciências superiores, né? Então, todo iniciado, ou que está se iniciando, vai entrando no conhecimento da ciência sagrada e vai se iluminando. Isso é muito importante. É claro que essa ciência sagrada não é exposta amplamente para todos, né? Porque nem todos estão em condições de entender essa ciência sagrada, né? Somente aqueles que provocam a mudança interior do seu comportamento espiritual pode ir entendendo essa ciência sagrada com maior profundidade, né? Através da vida ou através dos diversos renascimentos, né? Diversas reencarnações, da Terra ou em outros globos evolutivos e assim por diante. Muito bem. Então, aí nós temos, em paralelo, nós temos o estudo das ciências ocultas. Ciências ocultas. A ciência oculta é a ciência dos segredos da natureza física, psíquica, mental e espiritual, conhecida pelo nome de ciências herméticas e esotéricas. Ciências herméticas e esotéricas, são as ciências ocultas. No Ocidente, pode-se citar a Kabbalah, no Oriente, o misticismo, a magia, a filosofia, yoga, aquela que muitas vezes os Kelas da Índia referem-se como o sétimo Darsana, escola de filosofia, sendo necessário notar que na Índia apenas 6 Darsanas conhecidos pelo mundo profano. Estas ciências sagradas são ocultas do povo, e durante séculos são assim mantidas pelo fato de nunca serem apreciadas pelas classes que receberam uma educação egoísta, nem seriam compreendidas pelas classes incultas. Isso a gente vê no próprio Evangelho, né? O próprio Evangelho, né? Os discípulos de Jesus, quando ele ensinava as coisas, né? Eles queriam, era a vontade dele, dispersar esse conhecimento para todos, né? Para todos. Então, mas Jesus pediu moderação para eles, né? Para não transmitir esse conhecimento para aqueles que não aceitavam Deus, porque não podiam entender. Né? Então, Jesus, a missão dele, na sua missão, ele dizia assim: ide e ensinai para a casa de Israel. Mais completamente, ele disse: para ir ensinar para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. A casa de Israel era a casa que dominava politicamente e intelectualmente todo aquele conceito da Bíblia, etc., a aplicação direta. Né? Então, mas só que essa casa de Israel não era praticamente de Israel. Eram seres que provinham de Atlântida. Eram remanescentes da evolução Atlântida. Atlântida submergiu sobre as águas, né? Foi invadida pelas águas. Mas seres, através da reencarnação e karmicamente, determinados seres que se tiveram investidos nesse processo de degradação da Atlântida foram transmitidos justamente para a casa de Israel. Então, a missão de Jesus era fundar uma nova civilização e fazer a recuperação, dar oportunidade para a regeneração espiritual daqueles seres que estavam na casa de Israel. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Né? Ninguém entendeu. Nem a casa de Israel entendeu. Gente que tinha a Bíblia na mão. Imagine o povo, né? Os chamados gentios. Mas isso aí, houve uma mudança. Com a crucificação de Jesus o Cristo, terminou aquela fase do ensinamento no mental, como nós falamos, no mental superior. Jesus ensinava através do mental superior. Mas, então, depois veio Paulo de Tarso. Paulo de Tarso pegou aqueles ensinamentos de Jesus e transformou. Ele não mutilou, ele transformou aqueles conhecimentos para adaptar ao mundo ocidental. Tanto que Paulo de Tarso é chamado apóstolo dos gentios. Na verdade, apóstolo dos gentios. Por quê? Apóstolo daqueles que não tinham a noção do Deus, conforme Jesus entendia. Né? Então, Paulo de Tarso adaptou aquele ensinamento de Jesus justamente para o Ocidente. É claro que são ciclos. Olha, são ciclos. O ciclo avatárico de Jesus, depois teve o ciclo de expansão do conhecimento através de Paulo de Tarso. É claro que a lei não ia perder o momento.
Jesus não foi, ele teve sucesso no seu empreendimento, né? Mas quem não teve sucesso foram os seres humanos, que o crucificaram, né? Não entenderam e o crucificaram. Mas Paulo de Tarso, então, ele transformou esse conhecimento que era eminentemente mental como superior para uma conexão emocional, ou seja, para que os seres humanos do Ocidente pudessem ter pelo menos uma aproximação com esse conhecimento, né? Então, isso é muito. O Paulo de Tarso fez essa importante adaptação do conhecimento de Jesus para o Ocidente. E isso aí resultou na formação de correntes religiosas e assim por diante, né? E resultou, inclusive, na transformação de Roma, que é Roma que perseguia os cristãos, num determinado momento tornou-se cristã. Roma tornou-se cristã. E depois de tornar-se cristã, começaram a perseguir os não cristãos. É coisa do ser humano, né? Muda de denominação, mas continuam praticando os mesmos erros. É o ser humano. O ser humano é assim, pelo menos por enquanto. O ser humano vai atingir um adeptado, vai atingir uma condição superior divina, né? Mas por enquanto é assim. Então aí está esse ensinamento, né? Muito bem. Aqui está. Estou vendo aqui aquela que muitas vezes os sétima doutrina. Há apenas 6 darzanas conhecidas pelo mundo profano. Existem essas ciências ocultas do povo e durante séculos são assim mantidas pelo fato de que nunca seriam apreciadas por classes que receberam uma educação egoísta, nem seriam compreendidas pelas classes incultas. Não seria compreendido. Então, esse é o motivo pelo qual Paulo de Tarso adaptou aquele ensinamento de Cristo ao mundo ocidental, né? Várias vezes acusou-se a filosofia esotérica e Kabbalah pelo fato da sua literatura estar cheia de uma gíria bárbara e sem sentido, incompreensível para as inteligências comuns. Porém, não ocorre o mesmo com as ciências exatas, como a matemática, a medicina, a fisiologia, a química e outras? É uma pergunta, né? Esse linguajar não se refere também às ciências que nós conhecemos? Porventura, os sábios oficiais não escondem igualmente seus descobrimentos com uma terminologia grego-latina, né? de cunho novo e extremamente bárbaro? Aí está a explicação, né? Como fez notar, com grande acerto, nosso, conforme a indicação de Blavatsky, né? Nosso irmão, um estudioso, Kenneth Mackenzie, que ela chama, né? Existiu no seu tempo, ele falou da seguinte forma, o Mackenzie: alucinar assim com palavras, quando os fatos são tão simples, é a arte dos sábios dos tempos atuais, em contraste chocante com aquele do século XVII, que chamavam enxadas de enxadas e não de apetrechos de lavoura. Por outro lado, enquanto os fatos dos sábios são tão simples quanto compreensíveis, quando expressos em linguagem comum, os fatos da ciência oculta são de natureza tão abstrata que, na imensa maioria dos casos, não haveria nos idiomas europeus palavras para expressá-los. E acrescentamos nossa gíria, tem dupla necessidade: descrever claramente tais fatos para aqueles versados na terminologia oculta e ocultá-los dos profanos. Isso acontece na ciência, né? A falta de entendimento, né? Por exemplo, o Einstein, a teoria da relatividade, somente entende a teoria da relatividade aqueles que têm um convívio muito grande com a matemática, com a física, né? Para o ser comum que não tem esse entendimento, é difícil de entendimento, né? É muito difícil de entendimento. Foi revolucionário. É um ciclo que nós falamos, né? Albert Einstein ele estabeleceu um novo ciclo dentro da ciência humana, profundas modificações, né? Tanto que ele mostrou que o tempo era relativo, que nada podia ultrapassar no nosso sistema a velocidade da luz. Isso é incompreensível para seres anteriores à sua época, né? Então, isso aí está. A gente vê que existe um conhecimento superior, né? E Einstein recebeu esse conhecimento de cima, né? Einstein não fez por si mesmo. Ele trouxe, ele foi veículo desse conhecimento e expressou em seus livros esses conhecimentos superiores que fizeram uma enorme diferença dentro da nossa ciência, né? Muito bem. Um outro aqui
Uma outra nome muito importante também, ligado com a história da antiguidade, é justamente o nome sinocéfalo. Vem do grego, sinocéphalus. É o rapi egípcio. No Egito chamamos de rapi. Havia uma notável diferença entre os deuses com cabeça de macaco e os sinocéfalos, um mono de cabeça de leão do Egito anterior. Este último, cuja cidade sagrada era Hermópolis, era consagrada às divindades lunares, e Tote Hermes, ser de hierarquia, e, portanto, era um emblema da sabedoria secreta, como era o Hanuman, o deus mono da Índia, e, posteriormente, Ganesa, o deus com cabeça de elefante. A missão do sinocéfalo era mostrar aos mortos o caminho do lugar do juízo e de Osíris, enquanto os deuses macacos eram todos fálicos. São vistos quase sempre de cócoras, tendo em uma das mãos o Quota, o olho de Horus, e na outra a cruz sexual. Algumas vezes Isis é representada cavalgando um macaco, para designar a queda da natureza divina na geração. Então, esse símbolo, inclusive, do sinocéfalo, está ligado justamente com a evolução humana, indicando esse processo de transmutação da consciência. Isso no Egito é comum, né? Naquelas gravuras que os egípcios deixaram, né? Os iniciados egípcios deixaram nas paredes, né? Tudo lá tem uma informação muito importante, que só pode ser entendido pelos estudiosos do assunto, né? Uma pessoa que não for estudiosa das ciências ocultas não vai poder entender com profundidade o significado daqueles desenhos, né, feitos nas paredes pelos egípcios. Então, isso é muito importante, essa questão. Né? Muito bem. Agora vamos ver aqui algo muito interessante que ocorre no nosso meio. Né? É a clareaudiência. É a faculdade inata ou adquirida através de educação oculta, de ouvir tudo que se diz a qualquer distância. A clareaudiência é ouvir à distância ou ouvir sons que provêm justamente dos mundos internos, dos mundos hiperfísicos, dos mundos hiperfísicos. A clareaudiência. Tem muitos, como diz aqui, né? Ela é inata, ela nasce com o indivíduo, ou então é adquirida através do seu processo evolutivo, né? Quando isso é básico. Né? Depois nós temos aqui em sequência a clarividência. Isso é muito importante esse termo. A clarividência, a faculdade de ver com o olho interior ou visão espiritual. Tal como empregado atualmente, é um termo vago e pretensioso, que abrange em seu significado uma adivinhação afortunada devido à sagacidade natural ou intuição. E também aquela faculdade que foi tão notavelmente exercida por dois seres, chamados Boehme e Swedenborg. A verdadeira clarividência significa a faculdade de ver através da matéria mais densa, que desaparece segundo a vontade e diante do olho espiritual do vidente, e sem que o tempo, passado, presente e futuro, ou a distância constitui um obstáculo para o vidente. Então, o vidente, o clarividente, pode ver à distância ou proximamente do objeto. Tá vendo? Então, é claro que se tem um mestre, se alguém se apresenta diante do mestre, o mestre tem clarividência. Ele diz assim, esse indivíduo se apresenta ao mestre e diz assim, eu sou um mestre. O mestre vai ver por clarividência a estrutura hiperfísica dele, né? Desorganizada, se ele não for um mestre realmente, né? Ele vai ver desorganizada e vai verificar que ele não é um mestre, é um ser humano, e está mentindo. Aliás, devemos dizer o seguinte, olha, isso é muito fato, né? Quem é mestre não diz que é mestre. Olha, isso aí é ciência iniciática. Se alguém chegar diante de alguém, de um de nós, e dizer assim, eu sou um iniciado, eu sou um mestre, não é. Não é. Porque o mestre não fala que é mestre. Não é isso? O mestre não fala que é mestre. O nosso professor era um mestre, né? Mas ele não ficava falando que era mestre, não. Ele tinha a humildade de não ficar citando isso. Né? Então, isso é um exemplo muito básico para quem vai numa escola iniciática, né? Ou uma pretensa escola iniciática. Né? Se a pessoa for numa escola e aparecer lá um instrutor dizendo assim, eu sou um mestre, eu sou um iniciado, cai fora. Cai fora porque é caminho não importante, porque o mestre não diz que é mestre. O mestre sempre se encontra
ele se disfarça e não fala que é bem. Isso é muito importante para escolher a escola iniciática. Veja bem que importante, hein? Isso é muito importante para escolher uma escola iniciática que realmente seja uma escola iniciática, né? Então, esse é um detalhe importante que eu passo para vocês terem essa importante visão, né? Muito bem. Então, aqui nós temos um outro termo, mas que nós vamos... Um outro termo aqui que nós vamos observar, mas é um assunto muito extenso, né? Chamado Codex Nazareus, do latim. Nós vamos ver, no próximo encontro, nós vamos começar o nosso encontro verificando esse termo, Codex Nazareus. Muito bem. Terminada essa primeira parte desse estudo, nós vamos aqui recomeçar o nosso estudo através daquelas verificações que nós estamos observando, através da observação justamente da luz de Luxor, nós estamos falando, a luz de Luxor. Então, vamos ver aqui onde nós paramos e vamos continuar lá de maneira bastante interna, né? Veja bem, então, o mestre diz, né, que aos abençoados discípulos, né, com o domínio da vossa própria força dirigida, estáis em condições de transformar essa energia dissonante que durante milênios de anos flameja sobre a face da Terra, pois essa energia paira no reino astral e em volta do planeta. Uma parte de sua dissonância, na sua imperfeição, permanece como um sinete em vossas vidas. Essa energia deve ser libertada antes de sacudir os podes dos vossos pés, antes de, em estado vivo, ascender-lhes. Né? Muito bem. Para os discípulos abençoados, a cura... Agora, nós estamos aqui vendo aqui, o título do assunto que nós estamos desenvolvendo é a causa interna e a cura interna das doenças. Começamos na aula passada e vamos ver agora, né? A causa interna e a cura interna das doenças. Né? Muito bem. Isso é um assunto muito importante, porque é algo muito importante dentro do aspecto da magia. Né? A cura, né? Tudo bem. Então, para os abençoados discípulos, né? A cura nessa nova era apresentar-se-á inteiramente sobre outro aspecto de lei, bem ao contrário dos serviços prestados no passado nesse campo, porque nós encetamos diferentes métodos desse novo ciclo, onde a iluminação espiritual expressará continuamente a perfeição divina, né? Introduzida que será, em cada emanação de vida, a chama da cura para dissolver as causas internas, que influenciam acentuadamente no espírito e no corpo, certa escassez de assimilação. A ciência começa a reconhecer que muitas doenças físicas e mentais são invisíveis e as atribuem a causas emocionais que permanecem enterradas profundamente na consciência confusa, muito além do alcance da capacidade de recordar inerente ao homem. O nosso mestre nos ensinou: não existem doenças, existe o doente. Porque tudo vem de dentro do indivíduo. As doenças, os desequilíbrios, são processos nossos humanos. Né? No futuro da humanidade, em novas civilizações, as doenças serão erradicadas. Por quê? Porque haverá uma transformação profunda dos seres humanos e as doenças não aparecerão mais. Então, esses distúrbios materiais que nós temos são devidos ao karma, devido a distúrbios internos, né? E especificamente ao conhecimento. Né? Isso a ciência já está. A ciência já está admitindo esse fato, né? De que não existem doenças, e sim doentes. Tanto que os bons médicos dizem o seguinte, que cada doente, cada paciente tem uma maneira de ser abordado. Não existe, para uma doença, uma maneira geral para a aplicação dos medicamentos. Não. Cada doente tem uma forma particular de reação aos medicamentos, de ação das drogas, etc., né, para o seu restabelecimento. Então, cada doente é examinado de acordo com a sua própria natureza interna. E os médicos sabem disso.
Os médicos sabem disso, né? Então aí está às vezes a bula de um remédio é muito ampla, né? Quando a gente lê a bula de um remédio, a bula a gente no início a gente vê assim, para que esse remédio serve? Para que esse medicamento serve? Então lá sabe, serve para isso, para isso. São meia dúzia de linhas. Agora, o resto é ligado com reações adversas, reações colaterais. Então, na bula, a bula do remédio não diz exatamente que isso vai acontecer com todos, né? Ele diz assim, para muitos pacientes vai acontecer isso, para outros pode acontecer isso. De acordo com a estrutura do indivíduo, esotericamente também com a sua consciência mental, o medicamento vai ter ações diferenciadas. É por isso que, acertadamente, é dito, né, é ensinado que uma pessoa não deve tomar medicamento sem a indicação do médico. Não é verdade? Porque a pessoa vê a bula, isso é bom para isso. Não é bem assim. O médico tem que estar presente, observando as reações que o paciente vai apresentar e fazer as devidas adequações para esse coisa. Tem pessoas que são... Por exemplo, eu conheço pessoas que têm uma reação contra as vacinas. Não pode tomar vacina. Elas têm uma alergia às vacinas. Eu conheço pessoas assim. Qualquer vacina dá um processo alérgico. É uma condição dela, né? Agora, é claro que o seu médico vai ter que abordar esse aspecto e dar a solução específica para esse assunto. Né? Muito bem. A irradiação mais intensa da luz, do quinto raio, proporciona aos devotados de profissionais da ciência médica uma nova compreensão que exigirá mais estreita compenetração entre a religião e a ciência, um passo essencial para a liberdade que foi prometida à raça humana. Um breve esclarecimento, agora um esclarecimento muito importante. Cada órgão e célula da estrutura do corpo físico possui sua própria vibração. Olha só, cada órgão e célula da estrutura do corpo físico possui a sua própria vibração. E esta é variada. É diferente de um para outro, entre os órgãos e células dos vizinhos. Cada um tem um tipo de vibração diferente, né? No corpo interno existem determinados centros que estão em sintonia com a vibração dos órgãos físicos. Certas emotividades dos corpos internos, mental e emocional, distorções mentais influenciam de forma distoante a estrutura física. Então, a parte mental exerce uma ação plena, muito objetiva sobre o corpo físico, né? Por esse motivo, os corpos internos devem ser purificados e harmonizados para readquirir o equilíbrio do ser externo. Então, muitas vezes, os médicos sabem que determinadas doenças têm um processo psíquico, né? de comportamento do indivíduo. Né? Mas na ciência iniciática, vai-se mais além. Isso depende do processo de conhecimento do indivíduo, né? De autoconhecimento. Né? Se essas causas internas forem afastadas da consciência, se a purificação dos corpos internos for completa, se o ser individual colaborar por meio da mente externa, então ireis descobrir que o estado doloroso, mórbido no organismo físico terá de dissolver-se e desaparecer. Veja bem, se as causas internas foram afastadas da consciência, né, através da purificação interna, então a gente vê que essas sequências no corpo físico desaparecem. Né? Hoje em dia, a cura espiritual é bem mais difícil, mas proporciona a emanação de vida um campo amplo para a experiência, se ela estiver interessada em afastar o véu que encobre tão poderosa ciência. Se houver no indivíduo desejo de unir suas forças ao movimento cósmico da época atual, poderá ele apresentar as provas, através do uso para a explicação da lei causa e efeito. Uma compreensão inteligente da forma física em relação aos outros três corpos inferiores colocar-nos-á na posição de colaborador, através do tratamento da dissolução da causa, que se mantém por trás da aparência imperfeita.
Isso só será de grande valor, não só para a humanidade cósmica, mas também para a humanidade. Então a gente vê, à medida, isso prova essa observação, que à medida que os seres vão evoluindo, o problema da doença vai diminuindo, né? Vai diminuindo, porque os fatores internos vão diminuindo. Os fatores internos, os desequilíbrios internos vão diminuindo e consequentemente, o karma. Na verdade, diminuindo os processos internos do indivíduo, vai haver uma mudança do seu karma, então as doenças vão se afastando. Não vai acontecer mais doenças no ser humano. Então, o futuro da humanidade, indiscutivelmente, em outras raças, será não ter mais doenças. Isso é muito importante. Essa ciência iniciática nos ensina isso, né? O sistema nervoso do corpo foi criado para conduzir a luz pura da presença Eu Sou, através do corpo, e manter seus diversos órgãos, conforme a orientação do espírito mais elevado, o santo ser crístico, também para estimulá-los. A ciência médica confirma a realidade de que o centro do cérebro envia os impulsos da energia através do sistema nervoso, que consciente ou inconscientemente executa cada função. Se os impulsos que partem do centro do cérebro são bloqueados ao atravessar um estreitamento do sistema nervoso, ou se houver uma lesão, então o corpo paralisa, principalmente na zona onde tem lugar esse bloqueio, esse estrangulamento. Por quê? Porque a luz, que é vida, é a única vivente e impulsionante força do universo. E se o canal pelo qual ela penetra, por qualquer motivo, não estiver livre, a luz irá diminuindo cada vez mais naquela parte do corpo, órgão, membro ou célula, que não tem mais possibilidade de ser reabastecida. Então, a luz desce sobre nós. Como diz aqui, existe a possibilidade, e frequentemente acontece, do ser impedir que essa luz penetre no seu corpo. Então, aí é um processo de desequilíbrio. Um desequilíbrio interno que pode produzir efeitos na sua saúde, né? O sistema nervoso é atingido por todas as vibrações distoantes que são geradas pelo corpo mental, emocional e etérico. Olha só, o sistema nervoso é atingido por todas as vibrações distoantes que são geradas pelos corpos mental, emocional e etérico. Ele é semelhante a um tubo de borracha que com o tempo começa a grudar por dentro, tornando-se imprestável. Assim como a água não poderá escoar-se através do tubo de borracha, a luz também não poderá atravessar o eixo cilíndrico, o feixe do sistema nervoso. Então, ele diz, aqui ele diz esse exemplo, né? É como um tubo de borracha, né? Se o tubo de borracha se estreita, a água não pode passar. E a luz também. Se houver um estreitamento da nossa consciência, ligado aos desejos, etc., essa luz não consegue penetrar. Não consegue penetrar e o ser humano fica, então, sujeito aos desequilíbrios, né? Emocionais, desequilíbrios de saúde e assim por diante. Medo, depressão, incerteza, assim como raiva, inveja, preocupações ou agitação nervosa e comoção, atacam constantemente as fibras do eixo do sistema nervoso. Olha só que interessante. O sistema nervoso é atacado pela raiva, inveja, preocupações ou agitações nervosas e comoção. Esses distúrbios causam sintomas de velhice, decadência e a suposta morte. O bloqueio do fluxo de luz, através do sistema nervoso, é o único causador da paralisia, que se manifesta em diversas partes do corpo. Olha que interessante, né? Veja só que interessante, hein? O bloqueio dessa luz pode causar paralisia. Não sendo mais possível a este receber a natural corrente de vida que contém a força renovada, vai se processando lentamente a dissolução do corpo físico. Olha que importante. Se essa luz não passa, o corpo físico vai se deteriorando. No curso natural da vida, se o sistema nervoso não fosse atingido, bastaria uma pequeníssima parte da luz que aflui aos humanos, e hoje somente 5 a 10% dessa luz que está à disposição da humanidade seria suficiente, se ela permanecesse às 24 horas do dia em perfeita harmonia, para restaurar completamente, dentro de 6 a 12 meses, cada nervo, célula, tecidos, ossos e músculos do corpo físico. Essa luz superior é capaz de regenerar
toda a nossa condição interna, né? A luz que aflui através do sistema nervoso leva consigo a força renovadora, mas se o canal por onde está essa luz penetra e estiver obstruído, então cessa o processo de renovação e rejuvenescimento. Veja só, então, que o nosso equilíbrio orgânico provém justamente desta iluminação que vem do alto, né? É por isso, então, que a gente entende por que a humanidade no futuro mais para diante, não terá doenças. Porque essa luz vai penetrar pelo corpo do ser humano e não vai haver os desequilíbrios internos, né? Não vai ter desequilíbrios internos. Então, as doenças não terão oportunidade de se manifestar. Tanto as infecções, como as doenças, paralisias e assim por diante. Aí está, então, o entendimento que nós deixamos aqui, nessa segunda parte, a respeito de algo muito importante para aqueles que pensam na sua saúde, no seu comportamento e assim por diante. Então, eu vou passando agora a palavra para o nosso irmão Carlos, né, para que todos aqui possam participar agora dessa terceira fase do nosso encontro, através de falar de pensamentos próprios, perguntas, etc. Muito bom, professor. Interessante também, né, professor? O dia que a humanidade ela tiver domínio, né, sobre as suas emoções, a gente vai ter um equilíbrio emocional que vai evitar, então, que a gente fique doente, né? Exatamente. O desequilíbrio. A verdade, a doença ela surge dessa desequilíbrio interno, o karma, né? O karma, na verdade, viu, cara, a gente fala assim, karma ruim e karma bom. Não existe karma ruim nem karma bom. O karma é o necessário. O importante é entender que aquilo que nós consideramos karma bom, na verdade, são aspectos do karma que produzem a evolução. Então, o karma produz a evolução, independentemente se nós o classificamos de bom ou mal. Agora, é claro que o nosso corpo, do ser humano, está sujeito a esses desequilíbrios mentais, emocionais, né, provocados por ele mesmo, né? Ele mesmo provoca isso, né? Através da raiva, do desejo, etc., né? Isso aí influencia justamente a proliferação das doenças, dos desequilíbrios mentais e assim por diante. Mas o futuro da humanidade, através do alcance desse equilíbrio, será libertar-se desses desequilíbrios da mente e assim por diante, né? E tornar-se ocorrerá o surgimento de civilizações sem doenças. Muito bom. Gilberto, você tem alguma colocação a fazer? Oi, Carlos. Recadinho para o pessoal, como sempre, né? Estou vendo aqui, já tem gente deixando aqui mensagem no chat. Já aproveita, deixa a sua pergunta para o professor Walter, quem tiver aí queira perguntar alguma coisa. E o recadinho de sempre é aquele, né? Não deixe de deixar, não esqueça de deixar aí o teu like aí no vídeo, né? A tua curtida, isso ajuda aqui no desempenho, né, do nosso canal na plataforma, aqui no YouTube. Se não for inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho das notificações para ser notificado sempre que houver alguma atividade, além daquelas que a gente tem aqui aos sábados e terças, sempre que tem alguma atividade no canal, fora dos programas, sendo inscrito aqui no canal, você recebe essa notificação. A última, nós tivemos hoje uma live aqui, né, uma apresentação. Ela está aqui no canal, você pode, depois que terminar aqui o programa, assistir, muito interessante, que é da Elizabeth Sbrog. Essa live, ela fala sobre essa apresentação, ela fala sobre os aspectos holísticos das ervas medicinais. Ela foi apresentada, né, diretamente lá do departamento da eubiose de Santana. E é uma apresentação muito interessante, muito completa, muito bacana, vale a pena. Ela está aqui no canal, então quando terminar aqui a live, você pode voltar lá, tá salva, você assiste, vale muito a pena. Então,
Estando inscrito, você sempre recebe, sempre que houver algum programa diferente, né, como esse que nós tivemos hoje, você será informado previamente, poderá acompanhar ao vivo, mandar perguntas aí durante a apresentação. Lembrando que as lives aqui do Conexão, do projeto Iniciação, mais especificamente, né, elas têm por finalidade apresentar aí conceitos da iniciação com uma abordagem exclusiva do professor Walter, e elas auxiliam muito, bastante, eu diria, aqueles que estão começando, aqueles que têm interesse, aqueles que já estão iniciando, mas que ainda têm dúvidas, que precisam compreender um pouco melhor, pelo menos a parte conceitual, mesmo para aqueles que já estão, inclusive, né? Então, tem muito material. Hoje o programa de 171 só do projeto Iniciação. Então, se imagina o tanto de material, né, que tem aqui no nosso canal, e serve muito aí como dica para base de apoio, para pesquisa, para fonte de informação, para estudos. Então, fica aí a nossa dica e a nossa recomendação. É isso, Carlos. Muito bom, Gilberto. Deixa eu ver as perguntas aqui, professor. O Guilherme coloca o seguinte, ó. A língua portuguesa é superior ao sânscrito? O sânscrito é uma língua importante, né? No processo, as obras são escritas em sânscrito, né? Mas não é que seja superior ao sânscrito, que foi muito importante. A língua portuguesa ela está destinada a ser a língua da humanidade no futuro, né? Porque o nosso mestre diz que a língua portuguesa é uma língua sagrada, né? Então, hoje nós temos uma língua internacional, o inglês e tivemos antigamente o latim, né? Houve um tempo que o latim era a linguagem internacional, né? Todo mundo tinha que falar latim. Depois foi mudando e tornou-se o inglês. Na época moderna tornou-se o inglês. Mas no futuro, a língua portuguesa terá um importante significado no processo de evolução humana. O nosso mestre diz, a língua portuguesa é uma língua sagrada. É isso? Então, estou baseando nisso no ensinamento do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Eu quero falar somente mais uma coisa, Carlos. Eu quero citar um exemplo da força que vem do alto, né? Está no Evangelho, né? Jesus estava num determinado lugar e apareceu uma mulher que ela sofria de hemorragia há muitos anos, ela não conseguia se curar. Está no Evangelho, ela sofria de hemorragia. Ela chegou perto de Jesus e tocou na veste dele. Então, no Evangelho diz que Jesus falou assim: alguém me tocou, porque eu senti a energia saindo de mim. Aí a mulher então se mostrou: Jesus, eu fiquei curada, curou-se, né? Aí Jesus falou assim: vai e não peques mais, como ele sempre falava, né? Então a gente vê que Jesus era justamente o veículo da cruz, da luz, né? Então, ele mesmo dizia, né? Jesus dizia assim: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Isso quer dizer que ele queria dizer que não era ele que curava, era o Pai. Ele era o veículo do Pai para a cura das pessoas. Mas a cura das pessoas, devo dizer o seguinte: Jesus curou todo mundo? Não. Não. Jesus, a lei aproximava de Jesus aqueles que tinham doenças e estavam prontas karmicamente para a cura. Né? Então, a pessoa estava karmicamente pronta para a cura. Ela tinha superado as suas limitações pessoais, internas, então Jesus transmitia para ela a força da cura, né? Mas Jesus sempre falava, né? Vá e não peques mais. O que significa isso? Vá e não provoque distúrbios na sua interioridade, senão a doença volta, né? Esse é o problema. Muito bem, professor. O Elias coloca o seguinte, professor. Boa noite. Avatares de grande estirpe como Jesus vão nascer aqui na Terra até 3005? Conforme o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, o ano de 3005 terá o nascimento de muitos seres de hierarquia. Né? Muitos seres de hierarquia nascerão no terceiro milênio justamente para ajudar o processo de evolução da humanidade. Devemos dizer que esse ciclo
do ciclo da era de Aquário, de Maitreya, nunca aconteceu na Terra. É algo extremamente novo na Terra, novo na Terra. Justamente é por isso que na internet muitas pessoas dizem que nós estamos passando para a quinta dimensão. E é verdade. Essas pessoas perceberam isso. Estamos passando para a quinta dimensão. É claro que o nascimento desses seres de hierarquia se ele tiver condição de encarnar, ele encarna. Mas se não tiver condição de encarnar, então ele emite um tulco seu que vai se manifestar em um ser humano, né? Essa é a diferença, né? Então, suponhamos, podemos dizer assim, o Cristo cósmico não pode encarnar num corpo físico, porque é uma energia muito forte. Aí ele tem que escolher os seus veículos e emitir as suas projeções, né? Para os tulcos, né? Projeções para esses seres e fazer o procedimento necessário para a evolução da humanidade. Mas devemos dizer que nesse terceiro milênio nós vamos ter o nascimento de muitos seres importantes que vão trazer importantes questões para o suporte da evolução humana, né? E o nosso mestre até nos diz, né, que no ano 3005 a Agartha virá para a face da Terra. A Agartha é um mundo interno de enorme evolução, né? Agora, a Agartha virá para a face da Terra? Não, podemos entender o seguinte: a vibração humana estará mais próxima da Agartha. Então, haverá essa aproximação e a Agartha virá para a face da Terra. Sempre lembrando que, conforme o nosso mestre ensina, o professor Henrique de Souza, na Atlântida era dito que os deuses viviam na face da Terra, né? Os deuses viviam na face da Terra. Ou seja, aqueles que eram veículos dos deuses, não é que os deuses, aqueles que eram veículos dos deuses na face da Terra, viviam na face da Terra. Com a queda Atlântica, a sua inundação, então houve uma separação. Isso o nosso mestre ensina. Essa separação indicou o seguinte: a formação dos mundos internos. A formação dos mundos internos foi feita para não deixar os homens órfãos, né? Para não deixar os seres humanos órfãos. Então, a lei cósmica justa e perfeita, os seres superiores desceram para os mundos internos, mas ficam aqui presentes sempre, presentes sempre. Tanto que o nosso mestre, em várias ocasiões, o nosso mestre nos determina a troca entre seres dos mundos internos com os seres internos, né? Isso aí. O Juscelino Kubitschek foi um deles, né? Em determinado momento, houve a subida de uma consciência, a descida de outra para a fundação de Brasília. Eu falo isso porque o nosso mestre explica isso nos livros dele de forma bastante clara. Mas não é só uma vez que acontece, isso acontece sempre, né? Essas trocas, né? Então, é claro, então, isso é importante para o nosso irmão Elias, né? Durante o terceiro milênio, a era de Aquários, haverá nascimento de muitos seres importantes espiritualmente, e haverá também a projeção de tulcos das hierarquias para se incorporar em corpos humanos. Mas é claro que esses corpos humanos têm que estar, evidentemente, com vibração compatível com essas emanações superiores. Muito bom, professor. O Elias também pergunta: JHS falou algo sobre tecnologia e o desenvolvimento tecnológico da humanidade? Então, veja bem, nós podemos entender, o professor não falou especificamente sobre isso, mas nós podemos entender pela ciência inicial das idades que a tecnologia é muito importante. É importante porque faz parte do desenvolvimento da humanidade, né? Mas, veja bem, existem coisas, eu vou falar isso, eu falo frequentemente, sem medo, sem medo de errar, né? A pessoa fala muito em inteligência artificial. Porque inteligência, todo mundo fala inteligência artificial, inteligência para lá, para cá, não sei, cursos de inteligência artificial, não sei lá. Eu posso dizer o seguinte, não sou eu que falo, baseado nos ensinamentos do professor Henrique de Souza. Inteligência artificial não existe e jamais existirá. Não existe e jamais existirá. Porque o nosso mestre, ele deu uma definição de inteligência. A inteligência do ser humano é a projeção do Espírito de Deus no homem. Pronto. A inteligência é a projeção do Espírito de Deus no ser humano. É claro que Deus não vai se projetar num computador. A gente pode imaginar isso?
que Deus vai se projetar num computador, isso não tem sentido, né? Ele vai se projetar em algo que tem uma estrutura formada pela evolução, o centenário e assim por diante, né? Então, agora, a tecnologia é importante para o ser humano. Hoje a gente, deixa eu ver, quem que vive sem celular hoje? Não tem. Só os mais idosos, as pessoas que vivem aí em lugar afastado, não precisa, né? Mas hoje todo mundo anda com celular. Não se pode fazer nada sem celular, não é verdade? A gente chega à conclusão, não se pode fazer sem celular. E o computador, né? A informática e assim por diante. Né? Mas isso aí tem um tempo limitado, os ciclos. Né? Esse é o ciclo que nós estamos passando. Mas no tempo vai avançando e a tecnologia vai deixar de ser importante para o ser humano. Né? Hoje nós temos aí comunicações imediatas, né? Através de satélites, né? Comunicações pelo mundo, etc. Né? Aliás, os celulares funcionam com satélites, né? Uma coisa impressionante. Mas com o desenvolvimento da humanidade, vai desenvolvendo a parte mental do indivíduo. Então, no futuro, as pessoas vão se comunicar através da mente. Ora, quando o indivíduo se comunicar através da mente, a tecnologia não vai ser mais necessária. Então, isso é importante. A tecnologia hoje, a ciência, é necessária no dia de hoje. Mas conforme o passar do tempo, essa tecnologia vai ser desnecessária, porque a mente humana vai atingir um tal estado de evolução que ela vai fazer tudo por si mesma. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli ele coloca o seguinte: a evolução advém das revelações aos humildes? Sim. Bem, agora vamos dizer o seguinte: vamos entender o que é humilde. A pessoa pode entender assim, humilde como uma pessoa pobre, não é assim. Não vamos entender humilde como uma pessoa pobre. Não. Humilde pode ser rico ou pobre. É a pessoa que tem a consciência crística dentro de si. Então, tendo a consciência crística de si, ou estando a caminho dessa consciência crística, então a evolução é produzida pelos arquétipos, né? Pelas emanações superiores. Né? Por exemplo, a evolução como um todo, né? O DNA, por exemplo. O DNA foi descoberto agora, recentemente, na década no século XX, 1957, por aí, né? Que através de tecnologia profunda conseguiram detectar a estrutura do DNA, né? A estrutura helicoidal do DNA, né? Mas é claro que o entendimento da ciência é que o DNA pode estar evoluindo na face da Terra. Mas não é bem assim. O DNA é fruto da projeção de arquétipos. O DNA vai sendo transformado através da projeção de arquétipos, né, superiores. O DNA não existe por si mesmo, ele existe através de projeção superior. Então, agora, como o nosso irmão Gazelli falou, a evolução advém das revelações aos humildes. Perfeito. Aqueles que são humildes, não pobres nem ricos, são humildes sem conotação com a sua condição material. Né? Os humildes, aqueles que têm a noção de perfeita têm a vontade desenvolvida dentro de si. Então, elas tornam-se um veículo para os seres superiores e ajuda a evolução da humanidade como um todo. Muito bom. O Guilherme coloca o seguinte: a doença é um pecado. Cometemos um erro no caminho da vida? Seria um corretor? Bom, veja bem, a doença. Podemos dizer tudo que acontece na vida. Não vamos dizer que a doença é um pecado. Tudo que acontece para nós é decorrente do karma. Nada. O professor Henrique de Souza diz assim: nada acontece por acaso. Tudo que acontece conosco, seja doença ou não, né? O nosso caminho pela evolução, a nossa atuação profissional, a parte de estudo, a formação intelectual, etc. Tudo isso depende de um fator kármico, né? Então, o karma vai determinando o que é. Veja bem, o karma vai determinando o que é melhor para a evolução do indivíduo. Então, novamente, não existe karma bom e karma ruim. Na verdade, não existe. Às vezes a pessoa fala assim: ser pobre é karma ruim, e ser rico é karma bom. Não é isso, não é isso. Porque se o indivíduo, por exemplo, ganha na loteria, quer ver?
o sujeito ganha na loteria, milhões, milhares de reais, milhões aí, né? A pessoa pode dizer, que karma bom que ele tem. Não é bom nem mal. Essa quantidade de dinheiro que ele ganha pode ser a ruína dele. Não é isso? O karma, a cobrança do karma dele é justamente ele receber uma enorme quantidade de dinheiro. Ou se ele agir bem com esse dinheiro, no sentido da evolução da humanidade, ele vai mudar seu karma. Agora, se ele fizer bobagem, ele vai se afundar mais. Então, é um teste. É um teste que o karma faz para ver se o indivíduo evoluiu ou não. Né? Então, não existe karma bom nem ruim. É o necessário. A doença, não vou dizer que a doença é um pecado. Né? A doença provém da ação kármica, assim como tudo. Não é só tudo. Tudo que acontece conosco é determinado pela ação kármica. Né? A nossa posição social, as coisas que adquirimos, tudo. Ou seja, nada acontece por acaso, mas tudo é feito para que o indivíduo evolua, não é verdade? Tudo que acontece na nossa vida é feito para a nossa evolução. Nós não estamos soltos no mundo, cada um seguindo aí aleatoriamente, não, mas tudo aí é controlado pela lei cósmica justa e perfeita. É por isso que se chama lei cósmica justa e perfeita. Muito bom. O Elias coloca o seguinte, pergunta, né? JHS falava sobre o espiritismo, poderia falar sobre os médiuns, como o Chico Xavier? Exatamente. O professor falou sobre o Chico Xavier, sim. Ele falou que o Chico Xavier era um teósofo incipiente. Olha, não é que ele fosse, não é no sentido de ignorante, né? Mas era um teósofo, mas que não exercia a sua ação de acordo com a linha da teosofia. Mas ele fez um trabalho maravilhoso. Né? O professor falava isso, ele teve uma revelação que ele falou sobre o Chico Xavier, né? É muito importante. Assim como Allan Kardec, assim por diante. Né? Agora, mediunidade. A mediunidade a ciência iniciática faz suas observações sobre a mediunidade, declarando que precisa-se ter a devida reserva e cuidado com a mediunidade, porque a mediunidade deve ser exercida com responsabilidade. Existem pessoas que nascem médiums, já nascem dessa maneira, né? Dessa maneira, com a mediunidade, essa possibilidade de entrar em contato com seres de outras dimensões. Agora, se ele usar essa mediunidade de maneira frívola, então ele vai ser o quê? Assistido e acompanhado por seres não evoluídos. Não é verdade? Então, esse é o perigo da mediunidade. O perigo da mediunidade é esse. Agora, por exemplo, Chico Xavier, não. Ele exercia mediunidade, mas era um ser evoluído. O Chico Xavier é um ser de terceiro milênio, é um ser do futuro. Não? Um ser que escreveu milhares, centenas de livros, mas nunca recebeu dinheiro algum por isso. Né? Ele morreu pobre. Né? Ele podia ter, né, ganhado dinheiro e mais dinheiro. Né? Os livros dele são espalhados pelo mundo inteiro, mas não. Ele sempre foi uma pessoa honesta, reservada, simples. Então, aí que está. Aliás, o próprio Chico conta, né, que Emmanuel, o seu mestre, né, Emmanuel, quando começou, a primeira vez que encontrou com Chico Xavier, né, o Emmanuel falou para Chico Xavier, o Chico Xavier contava isso. E, Chico, você tem que desenvolver 3 coisas. O Chico falou, quais são essas coisas? Né? Ele falou, tem que desenvolver a disciplina, primeiro, a disciplina em segundo e a terceira disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Isso falou o Emmanuel para o Chico. Né? A mensagem que ele deu. Ele tinha que se manter íntegro na sua posição espiritual para poder ser um bom veículo para os seres superiores. E tal aconteceu. Sempre foi um bom veículo para os seres superiores. Eu, por exemplo, eu li todas aquelas séries tem uma série aí do Chico de 16 livros, né? Do Emmanuel, não, do André Luiz. Né? E eu recomendo que todos leiam. São 16 livros, começando com O Nosso Lar. Começa com um livro chamado O Nosso Lar, são 16 livros. Eu li os 16 livros. É uma coisa maravilhosa, tem ensinamentos fantásticos lá. Então, é tudo coisa de lei, né? Nós devemos entender assim cada ponto, cada ser
que evolui e trabalha pela humanidade de forma precisa, né? Sem preconceitos. Né? Muito bom, professor. Agora, deixa eu ver aqui, a Eliana. A Eliana Teixeira coloca o seguinte: o autoconhecimento e a vigilância dos sentidos são importantes, e ela continua: meditar, observar nossos sentimentos, pensamentos, sem julgamentos. Eu acho que continua aqui. Essa missão, projeção de seres superior, pode ser chamada de avatarização? Pode ser chamado. Então, começando lá pela vigilância dos sentidos. Né? A Dona Helena, a mestra, Dona Helena, né? Que foi esposa do professor Henrique de Souza, né? Quem vier para o biose vai ter que saber mais coisas. Né? A Dona Helena, a sua esposa, ela falou que é muito importante a vigilância dos sentidos. Isso é uma conotação, um preceito iniciático, né? Tanto da eubiose como da teosofia. Né? A vigilância dos sentidos. A pessoa tem que ter cuidado com as suas ações, e melhorando as suas ações. A melhoria dessas ações vai melhorando o seu padrão vibratório. E quando aumenta o seu padrão vibratório, ela vai tendo possibilidade de ser canal de consciências superiores. Né? Então, quando um ser, todo ser que recebe um ser superior, é um processo de avatarização. Né? O mestre Jesus o Cristo, ele foi avatarizado pelo Cristo cósmico, né? Pelo Cristo cósmico, né? E o professor também era avatarizado, nas suas revelações, ele emitia conceitos fantásticos de seres de enorme evolução espiritual. E assim, também a Helena Blavatsky também, ela fazia esse contato com seres superiores, né? E trouxe esse conhecimento enorme, né? Então, o fundamento de tudo é o comportamento. A vigilância dos sentidos. Claro que nós, seres humanos, temos as nossas dificuldades, né? A cobiça, a inveja, o mau comportamento, isso faz parte de nós. Nós todos nós somos assim, seres humanos, né? A gente tem que reconhecer isso e fazer o processo de transformação. Como é que se faz isso? É muito simples. Quando a pessoa tem um comportamento não adequado, ela percebe isso. Se ela percebe, ela está no caminho da evolução. Por exemplo, ela tem um momento que ela foi egoísta. Ela pode ter essa percepção, puxa, eu fui egoísta. Né? Então, ela tem que fazer a transformação interna, transformar o egoísmo em altruísmo. No início é difícil, a pessoa vai lutando, vai transformando, mas quanto mais ela treina o altruísmo, chega um momento que o altruísmo torna-se algo permanente nela. Ela age instantaneamente com o altruísmo, essa transformação interna. Agora, a vigilância dos sentidos é isso que eu falei. Essa pessoa que eu citei, ela é egoísta, ela percebeu. Então ela vai fazer a vigilância dos sentidos. Não, eu não vou ser mais egoísta, eu agi errado. É muito importante isso. A pessoa analisar os seus comportamentos e ver quando ela agiu certo, todo mundo é assim. Né? É assim, né? Eu também sou assim, né? Eu vejo, às vezes, quando eu me comporto de maneira não adequada, eu analiso aquilo. Eu, normalmente, quando eu vou tomar uma atitude, eu vou confessar para vocês. Com relação ao professor Henrique de Souza, né? Quando eu vou tomar uma atitude qualquer, que eu tenho dúvidas, eu penso assim, como será que o professor Henrique de Souza agiria no meu lugar? A resposta vem. Né? A resposta vem. Eu penso assim, não, o professor não faria isso. Então eu não faço. Agora, professor, como Jesus também, né? A gente pode pensar assim, como será que Jesus faria no meu lugar? Não, ele não faria isso, ou faria. Então a gente vai fazer, isso aí é muito importante. Vem essa intuição, nos vem e a gente vai fazendo a vigilância do sentido. Então, a questão, nós temos a nossa parte interna que é não desenvolvida. Não é destruir. A questão não é destruir o que nós temos internamente. Né? É transformar. É a processo de transformação. As nossas. Olha que importante. As nossas imperfeições é a matéria-prima que nós temos para a transformação. Não é destruir. Né?
Então, aí a gente vai transformando e nos tornando em seres superiores. Não somos ainda, somos seres humanos, com todos os limites que nós temos, né? Então, a gente tem que ficar bem atentos a esse fato da transformação interna. Muito bom. Eu acho que essa pergunta tem duas ligações, professor. Essa emissão, projeção de seres superior, pode ser chamada avatarização ou seriam tulcos? Não, a avatarização é feita através de tulcos, né? Tulcos. Um ser superior, ele começa a emitir tulcos, são projeções dele de maior poder vibratório. Por exemplo, Saint Germain. A gente vê muitos livros, né? Eu já vi muitos livros dizendo o seguinte: Saint Germain nasceu como fulano, depois nasceu como fulano. Não, isso não é verdade. Saint Germain não pode nascer na face da Terra, porque é um ser além do segundo trono. A consciência dele é muito elevada. Mas ele pode emitir um tulco seu, uma projeção sua, e esse tulco vai se incorporar na mente de um ser, de um cientista, de um pintor, etc. Ele vai se incorporar nele e vai produzir as mudanças necessárias para a evolução da humanidade. São Germain está presente. Ele emite um tulco, não, ele pode emitir milhares, ele pode emitir centenas e milhares de tulcos ao mesmo tempo, né? Em vários continentes, né? Então, isso aí, você vê, Saint Germain foi o responsável pela evolução no século XIX. Nunca a humanidade teve uma evolução tão importante como no século XIX, né? No campo da música, no campo da ciência, né? Tudo isso feito por Saint Germain. Saint Germain era no palco dessa aí. Aliás, o próprio Saint Germain estava na Revolução Francesa, né? Ele agiu durante. Ela tem uma palestra nossa aí, pode assistir, né? No canal Conexão em 2005, a respeito da Revolução Francesa, né? Agora, não é. Pode-se dizer, Saint Germain esteve na Revolução Francesa? Não. Ele emitiu um tulco, uma projeção, né? E essa projeção presente na Revolução Francesa era feita por um casal, uma parelha, um homem e uma mulher, chamado Lorenzo e Lorenza. Então, Saint Germain manifestava através de Lorenzo e Lorenza, né? Mas era Saint Germain que estava ali, né? Então, isso acontece, né? Então, podemos chamar isso de avatarização. A avatarização é descida da lei. Então, a lei desce e vai através de tulcos, ela vai se incorporar naqueles que têm consciência suficiente para vibrar e transmitir aqueles conhecimentos superiores. Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados, depois eu volto aqui. Eu queria falar sobre o Centro de Terapias Holísticas, né, Espaço Shakti Nova Era, que tem sua matriz lá na cidade de São Lourenço, de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem aí o telefone via WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 99756-6874. O endereço também aí do Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e 2 endereços em São Paulo, no Departamento da Eubiose de Santana e também do Sumaré. Lembrando que todo sábado aqui no Conexão 3005, às 20h40, temos o projeto de iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade e seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. E lembrando também da nossa roda de conversa, né? Toda terça-feira temos a nossa roda de conversa aqui no canal Conexão 3005 e terça-feira agora, dia 19 de agosto, no mesmo horário, às 20h40, temos como tema Saturno, o Senhor dos Anéis. A palestrante é a Edna Mafalda, ela é da Eubiose de São Paulo, Santana, e ela traz para a gente vários conhecimentos sobre o assunto. Venha entender como Saturno estrutura e impacta a sua vida. Senhor dos Anéis, Cronos, Senhor do Tempo, o segundo maior planeta solar. Então, ela vai trazer muita informação para a gente. Terça-feira agora, dia 19 de agosto, às 20h40, os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Prestigie.
Os recados são esses, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Esse da COGEP já foi, esse foi a palestra da tarde, tá? Que foi no Departamento de Santana, e está gravado aqui no canal Conexão 3005 do YouTube. O tema é muito interessante, foi uma palestra da Elizabeth Sbrog, e ela fala sobre o reino vegetal, deixa ele cuidar de você, o aspecto holístico das ervas medicinais. Quem não assistiu, prestigie. Professor, eu acho que tem, para fechar, a gente tem uma pergunta aqui do Elias, né? Como as emoções negativas se transformam em doenças físicas? Bom, veja bem, as emoções negativas, os distúrbios, a medicina sabe disso, né? A medicina sabe disso. Ou atualmente a medicina sabe disso, que determinados distúrbios psíquicos, né? Por exemplo, como a depressão, como a ansiedade, acabam provocando distúrbios no sistema nervoso, né? Ataca o sistema nervoso, né? Então, existe o sistema nervoso, né? E tem as glândulas endócrinas, né? As endócrinas produzem hormônios. Isso tudo está relacionado com o nosso comportamento. A ciência sabe disso, os médicos sabem disso, né? Tanto que, às vezes, a pessoa tem um problema físico e o médico receita um medicamento para o seu equilíbrio emocional, né? Aliás, são até medicamentos controlados, né? Que não, só pode ser comprado com receita, né? Retida na farmácia, né? Então, as emoções realmente elas provocam distúrbios, as emoções negativas, né? Provocam distúrbio no corpo, né? Porque o nosso corpo está somente relacionado com os corpos hiperfísicos, né? Os corpos hiperfísicos, né? Então, isso é muito importante, esta observação, né? Agora, como? Evidentemente, aí precisaria estudar como, né? O mecanismo, cada tipo tem um mecanismo, né? Aí não haveria como abordar e explicar como as emoções negativas agem. Mas as emoções têm um fator importante na medicina. Hoje os médicos sabem, né? Que determinadas doenças podem ser curadas através de medicamentos específicos que agem no campo psíquico do comportamento e assim por diante. Muito bom, professor. Estaremos um pouco horário, mas eu quero agradecer o professor Walter Teixeira de Andrade pelo programa de hoje, né? Só podia falar mais uma coisinha? Pode falar, professor. Para mostrar uma coisa importante. Na década de 40, o Chico Xavier escreveu sobre as cidades que existiam, né? Ele disse que existiam cidades com casas, com árvores, não sei o que lá, né? E o Espiritismo conta essa história, década de 40. Muitos espíritas saíram do Espiritismo, abandonaram o Espiritismo, porque não é impossível isso, não dá para entender isso. O Chico está inventando, e foram embora do Espiritismo. Mas é verdade, como existem cidades nos mundos hiperfísicos e os mundos internos, né? Agora, uma cidade, algo que existe, uma cidade que existe, um mundo interno que existe no plano, por exemplo, astral, existe matéria astral, que nós não percebemos, mas existe matéria astral. No campo mental existe também, né? Matéria mental. A matéria, para eles, é palpável, a matéria mental, mas é mais sutil do que a nossa matéria física, né? Então, existem cidades, existem dispositivos, né? Tanto que o nosso mestre fala que em Agartha existem 7 templos, né? 7 cidades. Em Agartha existem 7 cidades, né? Cidades que nem a nossa, né? Mas no plano mental, né? E cada cidade tem 3 templos. 3 templos, então 3 vezes 7 dá 21. E o 22º está em Shambhala, né? Para fechar justamente os 22 arcanos, né? Então, esse é um conhecimento moderno, né? 40 é moderno, né? Para nós é uma data muito longe, mas é um conhecimento moderno. Aí está a importância do Chico Xavier desse conhecimento. Muito bom, professor. Boa complementação. E é isso, professor. Eu quero agradecer ao senhor pelos conhecimentos que trouxe aqui hoje para a gente. Eu quero agradecer ao público que prestigiou, que participou, e desejar a todos um final de sábado, um bom domingo e até terça-feira com a nossa roda de conversa e até sábado que vem com o
projeto de iniciação de número 172. Boa noite, é com você, Gilberto. Isso aí, Carlos. Boa noite a todos, um bom finalzinho de sábado aí, restante de sábado para todo mundo, bom domingo. Tenham todos um ótimo final de semana e nos vemos na próxima semana. Isso aí, vamos nessa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Pode encerrar então, né? Pode. Então, muito bem. Então, boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma alegria e muito grande, uma satisfação muito grande. E até o próximo programa nosso, no sábado que vem. Então, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.